o vice-presidente, aliás, os dois vices, né, o Osmar Stabile e o Armando Mendonça, estão em rota de colisão com o presidente Augusto Melo. Ontem eu trouxe até na minha coluna que o Armando Mendonça foi barrado na Neoquímica Arena, ele quis mudar de setor lá e para o setor de zona mista, os seguranças não deixaram, né, ele ter acesso, né, a esse setor na Neoquímica Arena. Segundo, né, o Armando Mendonça, isso é algo somente com ele, que os seguranças avisaram, né, houve até um constrangimento ali, os seguranças, né, tiveram que barrá-lo. Ele reclamou, né, enfim, quando é o time da democracia, aquela história, e o próprio vice-presidente não pode acessar alguns espaços ali da Neoquímica Arena. Eu entrei em contato com a assessoria do Augusto Melo, né, eles emitiram uma nota dizendo que, na verdade, o espaço ali da zona mista é só para, né, quem participou do espetáculo ali, né, do futebol. Em relação também, outra reclamação foi no Dia das Brabas, né? O Corinthians é campeão e o Armando Mendonça e o Osmar Stabile não tiveram suas credenciais, né, emitidas pelo clube e não puderam também ter acesso ao gramado para poder comemorar junto com as meninas. E o Corinthians alega também que essas credenciais, né, foram disponibilizadas pela CBF e tinham um certo limite aí de credenciais. O lado de lá, de novo, contesta, fala que várias pessoas do Corinthians, advogados, né, o filho do Augusto Melo, conselheiros, tiveram acesso, inclusive me enviaram algumas fotos deles no gramado comemorando o título, né, do Corinthians no futebol feminino, né, mais um título, e provando que realmente era algo ali somente com eles, né, só com os dois vices e principalmente com o Armando Mendonça, lembrando que o Armando Mendonça foi, né, o primeiro a cobrar o Augusto Melo naquele caso da Vai de Bet. Então é uma questão aí que está pegando fogo nos bastidores e, inclusive, os dois vices, né, podem deixar os seus cargos, né? Então não está ainda nada definido, mas já ontem saiu uma nota, né, dos conselheiros vitalícios, uma nota oficial, onde eles retiram o apoio ao Augusto Melo oficialmente, né? Eles não apoiam mais o Augusto e falaram que agora não vão ser mais tolerantes com qualquer tipo de erro, né, de gestão do Augusto Melo. O apoio já não tem mais, né? Agora fica a questão se eles vão realmente pedir demissão do cargo, enfim, vão deixar, né, os seus cargos aí, né, respectivamente, né, de primeiro vice e segundo vice, Dom. Então, nos bastidores, né, infelizmente, o Corinthians ainda continua pegando fogo. O Stabile não tem nenhuma chance. A votação do impeachment tem data no Conselho? Não, ainda... acho que ainda não tem a data. Acho que é nessa semana, acho que termina o prazo, o PVC, do Augusto fazer a defesa, né, para o COI. Quando é um direito que ele tem, né, de fazer a defesa, e aí sim, né, depois deve ser encaminhada aí talvez uma votação, né? Depois do Memphis Depay, tudo deu uma esfriada. A gente que está nessa brincadeira aí do futebol há algum tempo, a gente sabe que o campo manda em tudo, né? Os resultados positivos agora acontecendo, a questão do impeachment acabou dando uma esfriada. Mas essa semana termina, né, o prazo para ele fazer ali a defesa, né, para o CORE, e depois, né, que ele fizer essa defesa, aí sim deve ocorrer uma votação, né? Agora eu estou até na dúvida se realmente, né, vai ocorrer a votação no Conselho em relação ao impeachment. Samir, se passar hoje do Fortaleza, talvez não role mesmo, né? É aquilo que eu falei, né, Doni? O futebol acaba, né, mandando em tudo, né? Se os resultados positivos vêm, acaba mascarando muita coisa. O próprio torcedor também não quer saber muito desses casos, né? Acha que só vai tumultuar o clube, só vai trazer problemas para o clube. Nesse caso, por exemplo, do Armando, até senti um feedback de que o torcedor acha que o Augusto está certo em barrar o vice-presidente, né? Porque não tem que estar ali, não tem que tumultuar, aquela coisa toda. Então, o torcedor quer saber de resultados em campo. E hoje, né, tem tudo para ser um resultado positivo, né, de classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana, principalmente pelo
pelo resultado no jogo de ida, né, que foi muito bom lá em Fortaleza. Então a gente vai ter que aguardar para saber realmente se essa questão do impeachment aí vai avançar. Eu não acredito, porque se passar, por exemplo, de uma votação no Conselho Deliberativo, dificilmente vai passar na Assembleia Geral, né? Os sócios, eu não acredito muito que o Augusto Melo vai perder, né, na Assembleia Geral em votação, em caso de impeachment. Então, acho que a questão do impeachment para o Augusto Melo, acho que deixar o cargo só se realmente for confirmada aí, né, alguma questão mais pesada, né, em relação àquele caso da Vaidbet, que até hoje também a gente não sabe, né, como é que terminou esse inquérito, não temos informações também da polícia em relação a isso. A gente está acompanhando porque ainda não terminou, né, Samir? Ainda tem mais investigações rolando, inclusive nesse momento, e aí a gente, obviamente, vai te atualizar por aqui. Agora, PVC, como o Samir falou, vantagem corintiana 2-0 lá no Castelão. Aqui na nossa enquete, 59% acham que é o Corinthians que vai passar hoje. E você? Eu acho que o Corinthians ficou muito favorito. O Corinthians quebrou o tabu semana passada, não vencia no Castelão desde 2019, venceu, 2 gols de diferença, e acho que a torcida do Corinthians tem um peso muito grande. A torcida do Corinthians está empurrando muito, o ambiente em Itaquera está muito positivo. Isso aumenta, amplia o favoritismo do Corinthians. Agora, tem que jogar. Fortaleza saiu ontem da capital cearense com apoio maciço da torcida, que fez um Aerolion. Estou aqui brincando com a expressão que se diz, né? Aeroflá, Aeroporco, Aeroflu. A torcida fez um Aerolion, porque o Lion o apelido do Fortaleza é Leão, mas a torcida estilizou o Leão, porque entende que tem muito Leão. Vitória é Leão, o Sport é Leão, então o Fortaleza virou Lion. Escrito L-A-I-O-N, não em inglês. Fizeram Aerolion, então tem muito, muito incentivo para o Fortaleza ganhar do Corinthians. O Fortaleza é mais tímido que o Corinthians. Só que o Corinthians tem 2-0 de vantagem e acho que ele vai conseguir manter essa superioridade para avançar para as semifinais. Isso é uma coisa que é curiosa, eu até escrevi isso no sábado. O Memphis bebeu de uma fonte que o Ronaldo e o Tevez deixaram, né? No século XX, estreia de jogador do Corinthians era derrota na certa, ou não vencia, certamente. O Garrincha estreou perdendo 3-0 do Vasco, o Sócrates estreou empatando 1-1 com o Santos, o Palhinha estreou no domingo de manhã tomando 3-0 do Guarani, Zenon estreou tomando 4-1 do Santa Cruz. Quem mudou isso foram Tevez e Ronaldo. O Tevez estreou ganhando da Inter de Limeira 2-0, o Ronaldo estreou ganhando do Itumbiara 2-0. Muita gente acha que a estreia do Ronaldo foi o gol lá em Presidente Prudente, que ele foi o primeiro gol no segundo jogo. O primeiro jogo foi em Itumbiara. E de lá para cá começou o Renato Gaúcho, o Renato Augusto estreou ganhando no Mirassol, o Pato estreou vencendo também, o Guerreiro estreou ganhando do Cruzeiro 2-0, e o Memphis bebeu dessa fonte recente, estreou sem a praga do passado, estreou com a felicidade do presente, dos estreantes que começam vencendo. Muito bom, Samir. Dependendo do que aconteceu hoje, a gente se vê amanhã, ou no começo do programa, ou no final. É verdade, né? Vamos aguardar. O Corinthians não deve ter muitas novidades em campo, né? Fica só essa questão do Memphis Depay, apesar que tem a questão do Coronado também, que está pedindo passagem na equipe titular, para a gente saber se ele vai assumir essa vaga ou não. Fica sempre essa dúvida se ele pode jogar junto com o Garro ou não, né? E no último sábado acabou dando aquele passe para o Garro marcar o gol. Então a gente vai aguardar. Então Coronado e Memphis Depay pedindo passagem aí para, né, os dois. O Depay vai ser titular do Corinthians, não temos dúvidas, né? Basta saber quando. E já o Coronado fica sempre essa dúvida se ele pode ser titular junto com o Garro ou não. Mas o Coringão tem tudo para passar e eu amanhã estar aqui desde o início. Um abraço, meus amigos. Valeu, um abraço. Já tem muita gente aqui no nosso chat falando da Leila. Cadê? Gente, hoje eu tô ruim porque tem muitas mensagens. Aqui, Érica Guimarães. PVC, bora falar sobre o Palmeiras não afastar o Caio Paulista do elenco? Vários pontos de interrogação. Vamos falar sobre isso agora? Aproveite para deixar o seu like enquanto isso. PVC, antes da sua opinião, vamos escutar o que a Leila disse ontem sobre o Caio Paulista? Olha só.
com relação ao Caio Paulista, o Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, eu preciso aguardar o depoimento do atleta, porque ele não depois ainda. Não é? Foi marcado para a semana que vem. E, gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta, que não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente. Então eu não vou precipitar. Eu vou esperar as investigações, eu vou esperar a decisão, não é? Se houver um processo, e aí sim o Palmeiras tomará uma decisão, mas por enquanto o Caio é atleta do Palmeiras, ele continua trabalhando normalmente. Eu conversei com ele e com a advogada dele. Eu não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi que são provas muito robustas, não é? que afirmam que ele não houve o que a menina não é, alega ter havido, sabe? Se houve alguma agressão, não, isso, as provas que foram apresentadas a mim, mas eu não sei. Muito bom, PVC. Queria Sua. ficando a tia Leila, né? O que você acha? Eu acho que ela está sendo coerente e acho que ela está correta. E o Palmeiras responde sobre ser conivente com violência de gênero, dizendo algumas coisas que na semana passada foram apresentadas pela direção de comunicação do Palmeiras, que é a posição da Leila, né? Como a própria Leila disse, a posição dela. Então o Palmeiras responde: tem um conselheiro afastado por assédio dentro do clube, Celso Bellini. Está afastado. O caso do Dudu, o Dudu, na época, pediu afastamento, foi jogar no Catar e depois voltou quando se confirmou, se arquivou o caso em função de não haver prova de que o Dudu tinha agredido a ex-companheira. No caso do Renan, que aí não é violência de gênero, o Renan era um zagueiro do Palmeiras emprestado ao Bragantino, que causou um acidente numa rodovia entre Campinas e Bragança Paulista, e se confirmou que ele estava embriagado. O Palmeiras rompeu o contrato dele de maneira unilateral. Isso tudo o Palmeiras está apontando para dizer que ele não é conivente com violência de gênero, nem com qualquer tipo de violência. Agora, o que ela está dizendo, eu acho que faz sentido. Tem um processo que ainda não virou processo, né? Vai ter uma investigação e, se ele se tornar réu, o Palmeiras vai afastá-lo. Se você tiver avançado na investigação, entendendo que o Caio tem culpa, ele vai ser afastado, ele vai ter o contrato rescindido. Agora, o Palmeiras não vai fazer isto correndo o risco de tomar um processo de rescindir de maneira unilateral um contrato com um atleta que daqui a 2 semanas pode se comprovar inocente. Mas eu ele acho vai tomar um processo. Eu acho que ninguém está falando de rescindir, né? O que estão falando é afastar até para ele poder se defender com 100% de atenção, porque é um caso sério, né? Que pode ter uma consequência muito grave para a vida dele. Mas ainda não virou inquérito. Aí é que está o ponto. É isso que ela está dizendo. Se virar inquérito, se virar processo, se você tem uma investigação, se virar processo, você pode afastar ou rescindir o contrato. Agora, vamos pensar na questão da rescisão. Por causa da rescisão é importante ponderar por causa da questão do Renan. Quando ficou confirmado que o Renan era culpado, rapidamente, o Palmeiras rescindiu o contrato dele de maneira unilateral, correndo o risco de tomar um processo. Porque o Renan hoje está em liberdade. O Renan hoje já está livre do processo, que também é uma questão bastante discutível, porque morreu uma pessoa. Mas o Palmeiras corria o risco de tomar um processo do Renan pela rescisão ter sido unilateral. É um caso que ele não quer correr o risco com o Caio. Agora, o Palmeiras está acompanhando de perto. Acho que o caso do conselheiro afastado é o grande ponto que tem a favor do Palmeiras em relação a não ser conivente com violência de gênero. Ele não vai ser conivente com o Caio Paulista se confirmar a violência de gênero. Ele vai ser afastado e, eventualmente, ter o contrato rescindido.
Neste momento, o Palmeiras não sente segurança para afastá-lo ou para rescindir contrato, porque ele está se defendendo de um processo que ainda não virou processo. E tem uma questão importante, Domi, que assim, na questão do conselheiro, na questão do clube. Por que o Palmeiras tomou essa decisão de afastar o conselheiro? E, obviamente, se comprovar tudo isso, e isso deve acontecer, porque já foi aberto um inquérito e tá a investigação, o processo está acontecendo, deve ser expulso. O conselheiro deve ser expulso do clube. O Palmeiras decidiu afastar o conselheiro das atividades, por quê? Porque foram várias denúncias, foram várias famílias que foram até a direção do Palmeiras, a direção do clube, denunciar. E ele importunava crianças e adolescentes no elevador, por exemplo. Né? Eu falo isso porque eu sou sócio do Palmeiras, eu levo meu filho que joga futebol lá, e eu fiquei apavorado quando eu vi essas notícias. Né? Então, assim, várias famílias foram denunciando. Então, por isso o Palmeiras prontamente decidiu afastar o conselheiro. E se comprovarem, né, se esses assédios se comprovarem, ele vai ser expulso do clube. Né? Então, por isso que a questão do Caio Paulista, como ainda não se abriu inquérito, e a própria Leila disse que já conversou com o jogador, com a advogada do jogador, e que tem provas robustas, está esperando acontecer. E tem uma outra situação em que esses episódios, né, que a ex-companheira do Caio Paulista acusa, são episódios que aconteceram quando ele ainda não estava no Palmeiras, né? Ele era jogador do São Paulo na época. Inclusive eu ouvi de bastidor lá no São Paulo que sabiam que ele tinha um relacionamento conturbado, mas não tinham ideia de que poderia ser uma agressão. Então o São Paulo até trata o Caio Paulista hoje como um livramento, de verdade. Porque sabia que ele tinha um relacionamento conturbado, que era uma pessoa difícil fora de campo e tal. Isso, estou falando, a apuração que eu tive dentro do São Paulo. E isso aconteceu quando ele era jogador do São Paulo. Então, por isso que o Palmeiras está esperando para ver quais são os próximos passos e decidiu não afastar o jogador, mesmo com as acusações, e que me parecem ser acusações muito graves. Qual?